Eu vou começar aqui tratando de um aspecto que, se você percebe hoje, a minha parte é mais ligada a processo penal hoje aqui, e eu começo a olhar o processo penal de maneira mais proporcional. Ou seja, é um processo penal numa visão voltada à Constituição Federal. Costuma-se, no Brasil, nós temos esse costume, de estudarmos o processo penal, via de regra, em manuais. Manual de processo penal, enfim. E o que tem acontecido é que o manual de processo penal, isso não é uma crítica, apenas uma constatação, ele tem tratado apenas o básico da matéria. Olha, a ação penal, as espécies, a prisão, as espécies de prisão. Nós temos uma Constituição Federal de 88, essa Constituição Federal de 88, com vários princípios que, a bem da verdade, pelos manuais, acabam não sendo enxergados esses princípios. Os princípios básicos, a estrutura do processo penal. Eu digo por quê? O Código de Processo Penal, basicamente, ele é de 1941. Mudou alguma coisa? Mudou um pouco em 2008 e depois em 2011. Mas a estrutura do Código de Processo Penal é de 41. Ou seja, será que esse Código de Processo Penal, ele pode ser interpretado como era interpretado na década de 80, na década de 90, no começo da década de 90? Eu entendo que não. Ou seja, nós temos um processo penal hoje que precisa ser um processo penal constitucional. E não significa que processo penal constitucional é sinônimo de ser garantista. E eu digo uma coisa, no Brasil nós estamos criando ideias assim, bom, aquele que escreve que o processo penal é constitucional, ele é garantista. Mas as pessoas no Brasil dizem que os garantistas só protegem o réu, e na verdade eles nem sabem o que estão dizendo. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, quando alguém diz que o sujeito é garantista, aí eu pergunto, ele é garantista de maneira negativa ou positiva? Poucos estudam no Brasil o garantismo negativo e o garantismo positivo. O garantismo negativo é aquele que eu nego a influência do Estado contra o indivíduo. Esse é o garantismo negativo, e os nossos autores, quando muito, falam dele só. Olha, o garantismo negativo é o garantismo que se aplica em favor do réu contra o Estado. Mas nós também temos que analisar o garantismo positivo. Ou seja, há de haver no Brasil uma norma de equilíbrio. Nós buscamos a Constituição Federal no Brasil para dar a garantia para o réu, mas esquecemos do Estado. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar naquilo que vem se criando um pouco mais no Brasil, tratado pelo Lênio Streck, no sul do país, tratado por alguns autores, como é o caso do Marco Antônio de Barros, da editora RT, tratado por autores, como é o caso do Torquato Avolio, que escreve Provas Ilícitas, dizendo assim, peraí, nós precisamos chegar no tal princípio da proporcionalidade para começarmos a estudar o processo penal. Mas para ter um processo penal proporcional, não é da forma que os autores brasileiros estão dizendo, o princípio da proporcionalidade sempre deve ser visto em favor do réu. Não. O princípio da proporcionalidade ele deve ser visto dos dois lados. Equilibrar a função de atuação do Estado e também dar as garantias para o réu, mas não esquecer do Estado. E hoje, nós temos dois pontos aqui de fala. Um primeiro é a questão do princípio da proporcionalidade aplicado a um tema, que é o tema penas. E penas no anteprojeto do novo Código Penal. O segundo tema é o princípio da proporcionalidade aplicado para as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. São dois temas novos e eu começo com o princípio da proporcionalidade no que diz respeito ao anteprojeto do Código Penal, no que diz respeito às penas. Veja só, primeiro ponto aqui, para nós chegarmos. Como é que estão as penas hoje no Brasil? Qual é o nosso sistema de penas? Nós temos 3 espécies de pena, privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Pois bem, essas são as 3 espécies que nós temos há décadas. As penas hoje no atual Código Penal, nós temos a pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade, nós temos as penas restritivas de direito, penas restritivas de direitos e a pena de multa. A nossa
formatação atual do Código Penal trata que as penas privativas de liberdade, nós temos a reclusão, nós temos a detenção, e nós temos lá para as contravenções penais, algumas delas, a chamada prisão simples. No que diz respeito às penas restritivas de direito, nós temos 5 espécies atualmente de penas restritivas de direito, que são as prestações de pecuniária, prestação pecuniária, a prestação de serviços à comunidade, nós temos ainda a perda de bens e valores, nós temos ainda a interdição temporária de direitos e nós temos a limitação de fim de semana, que a nossa hoje aí, de vocês, né, começou com o Rogério hoje, né, a partir da fala dele. Limitação de fim de semana. Veja só, essa é a nossa estrutura. Analise no princípio da proporcionalidade a pena privativa de liberdade hoje. A nossa doutrina é muito comum, porque ela diz assim, as penas privativas de liberdade, elas são de reclusão, detenção e prisão simples. Ok. Olhem para o aspecto abstrato. O aspecto abstrato no Brasil é o seguinte, o legislador deve escolher uma pena de reclusão para qual crime? Fica a critério dele. Ah, não, basta o legislador aceitar o princípio da legalidade. Ah, não, há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Basta que essa pena de reclusão esteja prevista em lei, e a lei é de caráter ordinário, e nesse caso respeita-se a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e no artigo 1º do Código Penal. Ponto. Está tudo certo? Não, está errado. Mas por que errado? Porque nós precisamos ter um princípio de proporcionalidade para escolher a espécie de pena privativa de liberdade aplicada àquele crime. Ou seja, a proporcionalidade já começa, o princípio da proporcionalidade já começa a ser aplicado em abstrato. A primeira hipótese de individualização da pena que nós temos no Brasil não é em concreto, é em abstrato, a escolha da pena para o crime. Quando eu escolho, via de regra, uma pena de reclusão para aquele crime, eu estou apontando que aquele crime, ele possui um bem jurídico em tese mais relevante que o outro crime que será penado com detenção ou a contravenção penal que será aplicada com prisão simples. Mas nós temos hoje no Brasil um grande problema. Qual é o critério para dizer que um crime é apenado com reclusão ou se ele é apenado com detenção? O critério é esse aqui, ó, a caneta. O legislador escreve reclusão ou detenção. O critério devia ser um critério de proporcionalidade, avaliando o quê? O bem jurídico. Mas que bem jurídico? Ora, nós temos crimes que protegem um bem jurídico. Mas nós temos crimes que protegem vários bens jurídicos, que são chamados os crimes complexos. E via de regra, esses crimes complexos, como é o caso, o crime de roubo é um crime complexo. Ele tem a subtração, ou pelo menos a grave ameaça, a subtração, ou pelo menos a violência. É um crime complexo, formado da união de 2 ou mais crimes, ou formado da união de 2 ou mais bens jurídicos. É o chamado crime pluriofensivo. Via de regra, os crimes pluriofensivos são os crimes que são mais graves. Então, via de regra, eu deveria escolher a pena de reclusão. Para os crimes que o bem jurídico, aspas, seria um bem jurídico menos relevante, eu escolheria, para o crime, a pena de detenção. Tá bom, mas aí vem outro problema de proporcionalidade no Brasil. Um crime hoje no Brasil, apenado com reclusão, qual é o limite mínimo da pena de reclusão e qual é o limite máximo da pena de reclusão? Pergunto, nós vamos responder, é o limite que o legislador escolher, no caso, que ele escrever na lei. Qual é o limite para se determinar a pena de detenção? É o limite que o legislador escolheu. Pois bem, temos uma crise de proporcionalidade. Nós chegamos no momento hoje no Brasil que nós temos crimes apenados com reclusão cuja pena privativa de liberdade mínima e máxima é inferior a crimes apenados com detenção. Exemplo,
Se você analisar determinados crimes no Brasil, em especial aqueles crimes praticados por prefeitos e vereadores, você encontra no Brasil hoje crimes apenados com detenção, cuja pena mínima é de 2 anos e a pena máxima é de 8. Apenado com detenção. Por sua vez, nós encontramos crimes apenados com reclusão, cuja pena mínima é 1 e a pena máxima é de 3 anos. Exemplo, formação de quadrilha ou bando. Via de regra, até não entrar em vigor a nova lei. Que aí, entrando em vigor daqui a 45 dias, nós não temos mais a formação de quadrilha ou bando, nós teremos a associação criminosa. E a pena será de 2 a 4 anos. Mas não é crível que um crime apenado com reclusão tenha pena mínima e máxima inferior a qualquer crime apenado com detenção. Isso é desproporcional. E, na prática, nós aceitamos a lei, o juiz aplica a lei ao caso em concreto, sentença, e há a execução daquela pena. E ninguém discute se aquela pena é inconstitucional. Mas eu não estou dizendo se a pena é inconstitucional, né? Porque, nossa, ela é muito alta, nossa, tem penas que a pena mínima é 10 anos. Não, a pena mínima pode ser de 1 ano. E pode ser inconstitucional. Por quê? Porque se eu tenho crimes apenados com detenção com pena mínima de 2 anos, alguma coisa está errado. Ou aquele crime apenado com detenção, a pena é inconstitucional por afronto ao princípio da proporcionalidade, e proporcionalidade nos 2 aspectos, contra o Estado e contra o réu. Porque o Estado tem de dar segurança jurídica. E veja a situação. Quando eu sou condenado por um crime que tem pena privativa de liberdade, de detenção, e a pena mínima é 2 anos, eu entendo que aquele crime com pena de detenção, cuja pena mínima é de 2 anos, no Brasil tem que ser declarado inconstitucional. Por quê? Critério de proporcionalidade, critério de razoabilidade. Se nós temos crimes apenados com reclusão, que as penas mínimas no Brasil, via de regra, partem de 1 ano, como é que um crime apenado com detenção, a pena mínima pode partir de 2 anos? É uma nova forma de olhar a proporcionalidade. É uma nova forma de olhar aquilo que se fala em garantismo positivo e garantismo negativo. É uma nova forma de olhar o bem jurídico protegido por aquele crime. Não pode ser aceito no Brasil, por desrespeito à proporcionalidade, que um crime apenado com detenção tenha pena superior a qualquer crime apenado com reclusão. Seriam inconstitucionais, mas que fala maluco. Não é maluco, é proporcional. O legislador escolhe a proporcionalidade e diz que as penas de detenção são as penas mais graves. Por quê? Porque possuem a proteção dos bens jurídicos mais relevantes. E nós temos então hoje uma crise que a nossa doutrina de manual não fala. Se nós olharmos agora para o futuro, o que é que pretende fazer o legislador do novo Código Penal? O legislador do novo Código Penal, o anteprojeto do novo Código Penal, ele pretende dizer o seguinte: as penas no Brasil mudam um pouco. Mudam um pouco de que maneira? Nós teremos pena não mais chamada de privativa de liberdade. O nome privativa de liberdade desaparece, nós teremos a chamada pena de prisão. E a pena de prisão terá qual espécie? Nenhuma. Revoga-se reclusão, detenção e prisão simples. Mas por que revoga-se? Porque está mais do que provado que nós perdemos todo o critério de se aferir pena de reclusão, detenção e prisão simples no Brasil. O que nós temos que aferir, isso é uma bobagem, dizer que o crime tem pena de reclusão, o crime tem pena de detenção, prisão simples. O que nós devemos aferir é o bem jurídico protegido. O direito penal é a última ratio. E na medida da proporcionalidade, eu crio a pena de prisão, mas de acordo com o bem jurídico protegido por aquele tipo penal. Ou seja, o novo Código Penal olha para todos os tipos penais hoje e diz: esse tipo penal ainda é necessário? Em sendo necessário, a pena aplicada a esse tipo penal ainda é proporcional ao bem jurídico por ele protegido?
E então o nosso legislador entendeu que deve revogar reclusão, detenção e prisão simples, trocar o nome de privativa de liberdade por pena de prisão. E qual é a diferença da pena de prisão uma para a outra? A quantidade dela. E é só isso mesmo que deveria ser, a quantidade dela. Aí você diz, bom, mas intrínseco a isso, nós temos os regimes, fechado, semiaberto e aberto, eles continuam a existir? Continuam a existir. Mas com qual critério? Basicamente com os mesmos critérios que nós temos hoje. Quantidade da condenação. Muda um pouco. Muda um pouco. Hoje eu inicio o cumprimento da pena, em regra, em regime fechado, quando sou condenado a uma pena superior a 8 anos. Amanhã não. Amanhã, eu sendo condenado, em regra, a uma pena igual a 8 anos, já posso iniciar no regime fechado. Muda pouco. Hoje tem que ser superior a 8. Amanhã, igual a 8, já seria regime fechado. Hoje, para o regime semiaberto, seria superior a 4 e até 8. Amanhã, 4 e menos que 8, semiaberto. E o regime aberto continua para os crimes com pena, mas agora inferior a 4. Tá bom. Muda mais alguma coisa? Muda basicamente o regime aberto. Nós temos hoje casa de albergado. Na verdade, nós não temos a casa de albergado fisicamente quase no Brasil, não é? E o que o legislador do Código Penal faz? Alguns autores estão dizendo assim, o legislador do novo Código Penal, ele revoga a casa de albergado. Ele acaba com a casa de albergado. Na lei. Porque, de fato, segundo as pesquisas, em 97% das comarcas no Brasil não existe mais casa de albergado. O indivíduo, ele cumpre a pena em regime aberto em que local? Na casa. Nós chegamos no Brasil numa estrutura que ficou absurdo. Se nós não temos mais casa de albergado, o que o novo Código Penal faz? Se o senhor é condenado, a senhora é condenada em regime aberto, onde o senhor cumpre a pena? O senhor pode até cumprir a pena em casa, sabe? Só que o senhor vai cumprir pena de fato. Quem, a partir do novo Código Penal, for condenado a cumprir pena em regime aberto ou estiver cumprindo pena em regime aberto, ele obrigatoriamente precisa cumprir pena restritiva de direitos em regra de prestação de serviço à comunidade. O Brasil chegou a um momento, e percebam hoje, imagine que eu hoje estou lá, eu preso, imagine que estou preso, claro, antenado, falo no meu celular, tenho minha página no Facebook, enfim, isso não importa, né, enfim, e principalmente se estiver preso em São Paulo, isso é quase direito público subjetivo do preso em São Paulo, né? E o governador já disse que agora, se for transferido para presídio de segurança máxima, não tem mais celular. Enfim, então muito bem. Mas olha que maluquice que chegou. Olha, o meu advogado diz, olha, você não sabe o que aconteceu com você. Eu digo, pois não. Fomos bem. Eu digo, fale então. Ele diz, olha, na verdade o senhor foi condenado no regime aberto. Eu digo, beleza, regime aberto. Olha que boa. Mas não, tem uma melhor notícia ainda. Eu digo, pois não, diga. Eu consegui substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sabe o que eu faço? Entro com uma ação de indenização contra esse advogado. Digo, você tá maluco, cara. Você tá brincando comigo. Mas como eu tô brincando com você? Bom, eu fui condenado a uma pena privativa de liberdade a cumprir no regime aberto. Sim. E onde eu cumpro? Casa de albergado. Mas casa de albergado, entenda, advogado, não existe. Eu cumprirei essa pena em regime aberto na minha casa. E o senhor, agora, consegue a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos é mais dura do que a privativa de liberdade, porque a restritiva de direitos eu tenho que cumprir. Chegamos no momento, né, de degola da pena. Nós chegamos no momento que a pena privativa de liberdade é mais branda que a restritiva de direitos atualmente no Brasil, na maioria dos estados da federação. Se eu sou condenado ou estou cumprindo pena em regime aberto, efetivamente eu não cumpro pena. Mas, se eu vou cumprir uma pena restritiva de direitos, efetivamente eu tenho de cumprir aquela pena restritiva de direitos. Diante disto, o que o legislador no novo Código Penal também faz? Ele diz, agora nós teremos pena restritiva de direitos, essas penas restritivas de direitos serão cumpridas em quem está cumprindo pena em regime aberto. Eu não preciso mais de casa de albergado, mas quem estiver em regime aberto cumpre pena restritiva de direito.
para não haver essa lacuna. E no novo Código Penal, nós continuamos a ter restritivas de direitos, só que as restritivas de direito, no novo Código Penal, passam a ser 4. Hoje nós temos 5, passam a ser 4. Prestação pecuniária, prestação pecuniária, nós temos a prestação de serviços à comunidade, nós temos a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Aí você diz, então revogaram a perda de bens e valores? Não, olha que interessante. A pena de perda de bens e valores, ela deixa de ser uma espécie de pena restritiva de direitos. E a perda de bens e valores agora passa a ser uma espécie de pena própria. Perda de bens e valores, ela deixa de ser uma espécie de pena restritiva de direitos e passa a ser uma pena própria. Qual o motivo? O motivo qual foi? Um dos objetivos do legislador do novo Código Penal, eles realizaram 4 audiências públicas e 2 congressos sobre o tema e realizaram o novo Código Penal em 7 meses, o Código Penal ficou pronto. Eles tinham 6 para realizar o Código Penal. Nós temos 120 leis penais no Brasil e mais um Código Penal de 361 artigos. E o que eles fizeram? O novo Código Penal terá 543 artigos. Bastante? Talvez. Mas o que o novo Código Penal fará? Ele vai condensar no próprio corpo do Código Penal, o legislador, todas as leis especiais principais. Então, por exemplo, o crime contra a ordem tributária, a Lei 8.137 de 90, ela será revogada e os crimes passam a estar presentes no Código Penal. Lei de drogas, revogada e os crimes passam a estar presentes no corpo do Código Penal. Lei dos crimes ambientais, revoga-se e passam os crimes a estar presentes no Código Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes, Código Penal. Estatuto do Desarmamento, Código Penal. Estatuto do Idoso, Código Penal. É por isso que o Código Penal passa a ter 543 artigos. E eles criam a pena de perda de bens e valores como uma pena principal, porque a perda de bens e valores estará prevista em alguns crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional. Porque aqueles crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional passarão a estar previstos no corpo do novo Código Penal. Por isso, então, criam a pena de perda de bens e valores como pena própria. A perda de bens e valores, vocês perceberão, no novo Código Penal estará prevista diretamente no tipo penal secundário. Como hoje temos a reclusão, a detenção, a prisão simples, a pena de multa, no novo Código Penal nós teremos a perda de bens e valores para alguns tipos penais já previstas diretamente no tipo penal secundário. Muito bem, ela não é substitutiva, como é hoje. Ela é pena principal, ok? Eu uso esse nome pena principal de maneira até um pouco inexata, mas é só apenas para ficar claro. Depois nós temos a pena de multa. Pena de multa que muda pouco. A pena de multa muda a quantidade do dia multa e o valor do dia multa no máximo, no mínimo fica a mesma coisa. Pois bem, então essa seria a estrutura da pena no novo Código Penal. Ok? Muda-se também as penas nos tipos penais. Por exemplo, hoje nós temos um crime aqui que chama atenção no Brasil, que é o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos com fins medicinais ou terapêuticos, que é aquele crime do artigo 273 do Código Penal, que em 1998 se tornou crime hediondo por conta de uma pílula anticoncepcional chamada Microvilar. Rogério conhece essa pílula. Denunciou muitas pessoas por conta disso. É por isso que eu digo que ele conhece essa pílula. Então, veja só. Ele está tomando tanto remédio que devem ter dado essa pílula para ele hoje, ele tomou. Enfim, ele está adoentado, digamos assim. Olha só. Agora veja a seguinte questão. É uma falta de proporcionalidade no Brasil. Imagine que tenho eu lá uma farmácia. Tenho eu uma farmácia, então a interpretação é essa. Chega lá um senhor já, enfim, cansado de guerra, né? Um senhor lá com mais idade, ele chega até a minha pessoa e diz assim, olha, o senhor tem aquele comprimido, eu não lembro o nome, eu digo, um comprimido para fazer com que eu tenha potência sexual? Eu digo, eu tenho sim. Eu tenho uma caixa aqui de um comprimido de cor azul, o senhor quer? Ele diz, não, esse não, eu não tenho condição de comprar. O senhor não vende em apartado? Eu digo, eu tenho outro. Tenho um outro comprimido aqui. Esse comprimido eu trago do Paraguai, mas é bom.
e eu vendo em apartado. Aí chega a vigilância sanitária naquele momento, junto com a polícia, e diz assim, esse comprimido está registrado na Anvisa? Eu respondo, não. Então o senhor está preso. Artigo 273 do Código Penal. A pena mínima é 10 anos. Mínima de 10 anos. Dia seguinte, chega uma moça, lá na minha farmácia, e diz, olha, grávida, e diz assim, eu preciso daquele comprimido que ajuda a combater ou a tratar a úlcera. Eu digo, já sei o nome, é o tal Citotec. Ela diz, é esse mesmo. Na verdade, ela quer praticar o autoaborto. E imagine que aquele comprimido não esteja registrado na Anvisa. E quando eu entrego o comprimido a ela, eu respondo por uma pena mínima de 10 anos. Moral da história hoje no Brasil. O que eu deveria fazer? Você diz, não vender os comprimidos para ninguém. Ou se eu quero vender, melhor também não vender. Mas eu dou uma dica. Aquele senhor, quando entra na sua farmácia e diz, olha, o senhor tem aquele comprimido para que eu ressaco de uma arma e atiro nele. E veja como compensa. Quando chega a moça, grávida, eu não tenho dúvida que ela esteja grávida, e diz, olha, eu queria comprar o medicamento lá, o Citotec. Eu imagino que ela quer cometer o autoaborto. Eu saco de uma arma, não vendo o comprimido e atiro nela, querendo matar ela e o produto da concepção. Concurso formal imperfeito. Mas por que eu fiz isso? Entre responder por vender o comprimido uma pena mínima de 10 anos, se eu a matar e o homicídio for simples, a pena mínima é 6 anos. A pena mínima do crime de aborto sem o consentimento da gestante é pena mínima de 2 anos. No total, eu respondo uma pena de 8 anos, com a vantagem de ir a júri, chorar no júri, e a população entender, achar por bem que eu sou inocente, só respondendo sim. O jurado absolve? Sim. Por quê? Porque hoje é segunda-feira. Pois é, terça ele não absolveria. O que eu quero dizer é que é um absurdo, é desproporcional no Brasil. Ele compensa matar a mulher e ainda dar cabo à vida humana intrauterina que ela tem, do que vender o comprimido. Veja, absurdo. O que o novo Código Penal faz com esse crime, apenas como exemplo? Ele diminui a pena. De 10 anos, a mínima passa para 4. E alguns tribunais no Brasil, a semana que vem, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região se reúne no seu órgão especial para julgar ou não a inconstitucionalidade desse artigo 273. Queira ou não queira, julgue ou não, no futuro a pena muda. E a novácio será novácio legis in melius. Isso para dizer, para mostrar a proporcionalidade. A proporcionalidade não acaba aí. A proporcionalidade também, ela também é aplicada nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Então são 2 focos aqui, para mostrar que o princípio da proporcionalidade se aplica aos 2 ramos, ao direito penal e ao direito processual penal. No direito processual penal, nós temos hoje a matéria nova, a matéria mais falada e muito mal aplicada, diga-se de passagem, né? Que parece que não é medida, parece que é favor que o judiciário está fazendo aos indivíduos. O judiciário esquece que isso é uma medida excepcional, que são as chamadas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. As medidas cautelares pessoais diversas da prisão, medidas cautelares pessoais diversas da prisão, pessoais diversas da prisão, elas foram criadas em 2011 pela Lei 12.403 de 2011. Pois bem, a intenção qual é? Alguns autores dizem assim, as medidas cautelares diversas da prisão, a intenção do legislador foi que ela substitua uma pena preventiva, a prisão preventiva. Completamente errado. Os manuais de direito processual penal no Brasil, alguns autores estão dizendo que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão vieram a substituir a prisão preventiva. Quem disse isso? Eles não entenderam, alguns autores, e bons autores no Brasil, mas por ter que, talvez você, ter que renovar a obra com muita rapidez hoje, a cobrança é grande, eles não entenderam que medida cautelar pessoal diversa da prisão é medida cautelar pessoal diversa da prisão, que é medida cautelar pessoal como é medida cautelar pessoal prisão preventiva. Ou seja, eles, ao invés de estruturarem as obras da seguinte maneira, eu tenho as chamadas medidas cautelares pessoais. Medidas cautelares
pessoais. Essas medidas cautelares pessoais, e os nossos livros não fazem isso, os nossos livros só falam de prisão e ficam fazendo a divisão de prisão, quase são uma espécie de prisão. Eles têm começado da seguinte maneira hoje, mudou tudo. As medidas cautelares pessoais, elas possuem duas espécies. As medidas cautelares pessoais de prisão, que são a prisão preventiva e a prisão temporária, aqui reconhecendo apenas para fins didáticos a prisão em flagrante, mas eu acho que ela é uma medida pré-cautelar. Eu só vou colocar a prisão em flagrante, mas entendo que ela é pré-cautelar, esse é o meu raciocínio. E de outro lado eu tenho as diversas da prisão. O fato não é que a medida cautelar pessoal diversa da prisão, ela nasceu com natureza substitutiva da prisão, porque elas têm a mesma espécie. Ou seja, elas são medidas cautelares pessoais. Não é que essa só é substitutiva daquela. Não. Elas são independentes, como espécies do gênero. Completamente independentes. Ou seja, o que o legislador quis mostrar é que hoje, dentro de um juízo de proporcionalidade, e não significa garantismo, é que da liberdade de alguém até a prisão desse alguém, nós temos alternativas. Medidas cautelares diversas da prisão. O que o legislador busca hoje, e não conseguiu ainda fazer com que o judiciário, na maioria das vezes, entenda, é que o primeiro pensamento não seja pensamento de decretar a prisão. O primeiro pensamento é: existe fumus comissi delicti? Existe, no caso, periculum libertatis, ou chamado periculum in mora? Existe. Vamos resolver o problema com medida cautelar pessoal. Qual? Diversa da prisão. São medidas cautelares diversas da prisão? Nós temos 9 medidas. 9 medidas. 9 medidas que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Isoladamente ou cumulativamente. Esse é o ponto. E o que se quer hoje, então, do Poder Judiciário? Que o Poder Judiciário entenda que a prisão, que a medida cautelar de prisão, medida cautelar pessoal de prisão, é a última ratio. E dentro de um princípio de proporcionalidade, e aí é o detalhe, e aí entrando no aspecto constitucional, entrando no aspecto do chamado princípio da motivação das decisões judiciais, o que pretende, esse é o mundo ideal, técnico, hoje, que o legislador busca. Pelo menos que o legislador, quando escuta o jurista que criou a norma. A ideia do jurista, quando cria a norma, é a seguinte: juiz, o senhor vai ter que dizer o seguinte: são 9 medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Para o senhor decretar a prisão preventiva de alguém, o senhor tem que explicar por que cada uma das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, isoladamente ou cumulativamente, são insuficientes. Se o senhor escrever assim: as medidas cautelares pessoais diversas da prisão são insuficientes, logo decreta a prisão preventiva, essa decisão carece de motivação. Por que carece de motivação? Porque, naturalmente, você precisa fundamentar pormenorizadamente o motivo que levou aquele magistrado a entender que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão
são insuficientes. Por quê? Porque nós estamos a aplicar a um indivíduo uma medida cautelar pessoal de prisão que é medida excepcional. Decisão não fundamentada é decisão nula. Esse é o aspecto. Mas o que é que os nossos legisladores, desculpe, os nossos doutrinadores de manual dizem? Nada. Não falam nada. Mas o que eu quero dizer é que num aspecto de atuação profissional, num aspecto de pós-graduação, nós vamos acabar deixando, de uma certa forma, os manuais em geral. E nós vamos ter que nos comportar diante de obras jurídicas diferentes. Raras, inclusive, nas prateleiras de livrarias em geral. Por exemplo, como hoje eu poderia falar de motivação das decisões judiciais se eu não usar um livro chamado Motivação das Decisões Judiciais no Processo Penal Brasileiro, do professor Antônio Magalhães Gomes Filho. Aí você vai me dizer o seguinte: ele é professor da USP, em São Paulo, de processo penal, livro docente, titular da USP, sim. E onde eu encontro esse livro? Eu digo, em sebo. Sebo. Mas existe outro livro que fala de motivações e decisões judiciais tão bem quanto ele? Claro que não. E por que não editam outra vez? Porque ele não quer. Não quer. Ele não quer. Ele já escreveu o livro, ele não quer mais atualizar o livro. Mas está atualizado para hoje? Está. O que ele faz? Ele escreve um livro inteiro para interpretar um inciso do artigo 93 da Constituição Federal. Agora, tem gente que faz mágica. Ou seja, escreve um livro inteiro interpretando a Constituição Federal inteira. O que eu quero dizer é qual é a adequação hoje da nossa doutrina aos problemas de fato constitucionais. Péssimo, horroroso a doutrina processual penal hoje nesse aspecto. Existe um outro livro que são as garantias processuais penais individuais do Marco Antônio de Barros, e esse sim está sendo reeditado pela editora RT. Existe um outro livro chamado Processo Constitucional, do Erval Sampaio Júnior. Quer dizer, existe um outro livro também do Erval Sampaio Júnior chamado Manual de Prisão e Soltura sob a Ótica Constitucional. Existe outro livro da Maria Streck, mulher do Lênio Streck, chamado Direito Penal e Constituição. Existe um outro livro do Antônio Scarance Fernandes, titular da USP, chamado Processo Penal Constitucional. E como é que eu posso atuar hoje no processo penal brasileiro sem ler essa obra? Como é que eu posso atuar num processo onde há interceptação telefônica sem analisar? Número 1, qual o primeiro ato que a polícia tomou quando tomou ciência do crime? Pedido de interceptação. E o judiciário deferiu. Está errado? Número 2, o judiciário transcreveu integralmente as escutas. Aí vão dizer, mas não precisa transcrever integralmente. Mas olha o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, esse ano, começou a mudar o seu posicionamento, um caso de relatoria do ministro Marco Aurélio, dizendo que a transcrição precisa ser integral. Mas transcrição integral talvez de tudo? O que a polícia tem feito, via de regra? Olha, ela só transcreve alguns trechos de toda a escuta telefônica. E segundo o Supremo, a última decisão do Supremo estaria errado. Tá bom? Mas e se ainda assim não fosse? O que acontece é que eu gravei o trecho, telefonema de 3 minutos. Aí no telefonema de 3 minutos, o que se faz? Abre-se lá um parênteses e fala assim, olha, no início da ligação falaram de amenidades, fecha parênteses. Na sequência falaram o quê? Aí transcreve. Isso não é transcrição integral. Quem é que fala que falaram sobre amenidades? O que é amenidades? Será que amenidades é algo que serve para o réu ou serve para o Estado? Amenidade para quem?
eu quero dizer que nós precisamos prestar atenção ainda na jurisprudência que diz que não precisa da transcrição integral. Mas espera aí, não precisa da transcrição integral no todo gravado ou naquilo que foi transcrito? Nós transcrevemos completamente aquela ligação do alô até o tchau? Nós precisamos interpretar constitucionalmente o princípio da ampla defesa e da ampla defesa. Do contraditório. E contraditório e ampla defesa não é contraditório e ampla defesa de direito, como acontece no Brasil. Olha, o senhor está sendo nomeado aqui como defensor ad hoc, viu? Ah, pois não. O processo é esse aqui, olha, o senhor... então, o processo ali são 29 volumes, 19 apensos, tá? Faz todas as perguntas, né? E depois pergunta para o defensor ad hoc, só para o ato, para a audiência. O senhor tem alguma pergunta? Ele diz não. Obrigado. Isso é ampla defesa de direito. Isso é ampla defesa, é contraditório de direito. Tem que ser de fato, tem que ser efetivo. Ah, mas prova o prejuízo para o réu. Está provado o prejuízo para o réu. Falta de defesa efetiva. Falta de contraditório efetivo. Mais do que um contraditório formal, mais do que uma ampla defesa formal, nós precisamos ter uma ampla defesa, um contraditório material hoje no Brasil. Nós temos que abrir os olhos para isso. Nós precisamos abrir os olhos para esse tipo de questão. Nós precisamos ficar muito atentos a esse tipo de questão. E nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, não é diferente, nós precisamos ficar muito atentos a esse tipo de questão. O judiciário brasileiro, via de regra, tem aplicado medidas cautelares pessoais diversas da prisão hoje, de maneira errônea, e erra de duas formas, às vezes. Qual é a primeira forma de erro? Só aplica medida cautelar pessoal diversa da prisão em substituição da prisão preventiva. O indivíduo está preso preventivamente, ele fica 1 mês, 2, 3, 10 meses, 1 ano, 3 anos. Fala, então, o indivíduo que está preso 3 anos, é um absurdo. Ele não pode ficar preso preventivamente 3 anos, porque senão haverá, na bem da verdade, está havendo a antecipação de uma pena que ainda não existe em caráter definitivo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir aquela prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Mas será que não é o caso de revogar e colocar o indivíduo em liberdade? Por que ele está substituindo por medidas cautelares pessoais diversas da prisão? O indivíduo precisa sofrer medidas cautelares? O que eu quero dizer é que a base é a mesma. Se a medida cautelar é de prisão ou diversa da prisão, eu preciso ter fumus e periculum. Não importa se uma é de prisão ou se a outra é diversa da prisão. A diferença só é a proporcionalidade. A necessidade da medida existe? E tem que demonstrar porque existe. Tá bom. E se existe, qual é o outro erro comum do judiciário? Substituir. Olha, aqui há uma quadrilha, uma associação criminosa. Então, vamos soltar aqueles membros da associação criminosa e para todos os membros nós vamos aplicar 5 medidas cautelares diversas da prisão. São 19 membros e nós estamos aplicando para todos 5 medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Erro crasso. Porque o Código de Processo Penal diz assim, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão precisam de necessidade. Então, ele entendeu que necessidade há. Ou seja, existe o periculo, né? Mas aí ele precisa analisar se há a proporcionalidade, ou seja, a adequação para o caso em concreto e para a pessoa do indivíduo. Quando eu digo, eu aplico 5 medidas cautelares para esses 19 réus, será que ele cumpriu o requisito essencial que o artigo 282 do Código de Processo Penal prevê? Gravidade do crime, circunstâncias do fato e condição pessoal do réu? Será que a forma de praticar o crime, a gravidade tem que ser a gravidade em concreto, não a gravidade em abstrato? Porque se eu considerar a gravidade em abstrato dos crimes no Brasil, os crimes hediondos e os equiparados a hediondos sempre eu aplicaria prisão, porque a gravidade em abstrato é grande. Mas e a gravidade em concreto? Ah, mas é tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas do parágrafo 4º do artigo 33. Pena de 2 anos, talvez, 3 anos. A gravidade é tão alta quanto um tráfico internacional de drogas, talvez? Não. Então, não basta a gravidade em abstrato, é preciso ser analisado a gravidade em concreto.
Eu não posso aplicar a medida cautelar pela gravidade em abstrato. Nem de prisão, nem diversa da prisão. Esse é o fato. O segundo ponto é a condição pessoal do agente. Nós tivemos um caso, e não é crítica, mas é apenas um relatório, nós tivemos um caso de conhecimento. A Alissa conhece o caso, a doutora Alissa, que atua de forma exímia, mas a questão é a seguinte: existe um caso onde um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, diante de prisões decretadas de maneira ilegal, ele disse: essas prisões são absurdamente ilegais. E sabe o que ele fez? Substituiu por medidas cautelares diversas da prisão. Quer dizer, absurdamente. Ou seja, quando ele diz a prisão é ilegal, ele está dizendo que a medida cautelar é ilegal. Ele diz, então, agora eu vou substituir. É um contrassenso. Ele diz, olha, cometeu uma ilegalidade, absurdo, prendeu o indivíduo. Como se prisão fosse algo alienígena e medidas cautelares pessoais diversas da prisão fosse algo da nossa terra. Não se entende. E aí, ainda nesse caso, o ministro diz assim, são 14 réus. 5 medidas cautelares para todos, as mesmas. Proibição de manter contato entre eles. Ou seja, ele fez um pacote de medidas cautelares. Só que ele esqueceu, quando ele diz proibição de manter contato entre eles, ele esqueceu, teve só um probleminha, que alguns deles eram pai e filho e moravam na mesma residência. E o outro era marido e mulher. Ou seja, eu perguntei para o professor de Direito Civil se existe uma nova forma de separação judicial hoje, por decisão do juízo criminal. Enfim, mas olha que maluquice. É prova viva que nem, em alguns momentos, o Supremo Tribunal Federal tem se atentado a isso. Ou seja, age de maneira desproporcional, entendendo que qualquer que seja a medida cautelar pessoal contra o indivíduo, seja uma medida branda, e é um favor que o Estado faz, não é? Nós temos medidas cautelares pessoais de várias espécies. Eu tenho medida cautelar pessoal de recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga. Isso priva a minha liberdade. Eu tenho medida cautelar pessoal só de fiança. Eu tenho medida cautelar pessoal diversa da prisão, que certamente me dará direito à detração penal. Quando o juiz diz, olha, o senhor tem que ficar cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, se eu computar isso 12 horas por dia e nos dias de folga, sábado e domingo, 24 horas, eu terei 4 dias e meio de privação de liberdade por determinação judicial. Certamente, será que eu não terei direito de detração penal? É só pensar. Dentro de um critério de proporcionalidade, até as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, existem umas que são mais graves e outras menos graves. O que eu não posso entender é o seguinte, existe um bolo, um grupo de medidas cautelares que são diversas da prisão, e tanto faz uma como a outra, não é assim. As medidas cautelares pessoais diversas da prisão têm que ser proporcionais, adequadas ao caso em concreto e à condição pessoal do agente. E eu só decretaria a prisão preventiva do indivíduo se todas elas, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, para o caso em concreto e para as condições pessoais do agente, são completamente insuficientes, não há outra forma, e aí eu decreto a prisão preventiva. Mas ainda nós estamos no estado de prisão preventiva. Nós ainda raciocinamos com a prisão preventiva. A prisão preventiva ela existe há centenas de anos. É claro que a nova lei, a Lei 12.403 de 2011, que ela fez agora em julho, dia 4 de julho, 2 anos, ela completou 2 anos, ela é muito nova. Mas o grande problema é a nossa doutrina em geral. A nossa doutrina em geral está tratando isso de maneira de somenos importância. E as prisões no Brasil continuam da mesma forma. Depois das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, se você analisar a porcentagem de decretação de prisão, ela continua a mesma. Continua a mesma. Se decreta agora prisões, e naqueles casos que não se decretaria prisão,
e o indivíduo ficaria em liberdade, o juiz tem decretado medidas cautelares pessoais diversas da prisão de maneira arbitrária agora. E aí a minha pergunta é, quando eu sofro uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, o que eu faço? Impetro habeas corpus? Que contra a prisão eu podia impetrar habeas corpus, enfim. E aí outro problema. Imagina se eu sofro uma medida cautelar pessoal diversa da prisão de fiança. Impetro habeas corpus? Fiança. Dá para impetrar habeas corpus? O Supremo Tribunal Federal diz assim, ó, você não pode só impetrar habeas corpus quando o crime possui pena de multa ou você foi condenado a pena de multa. Mas olha que detalhe, por que eu poderia impetrar habeas corpus? Mas eu não estou preso, mas não está preso, mas descumpre uma medida cautelar pessoal e mostre para o judiciário que todas as medidas cautelares pessoais são insuficientes. Veja o que acontece com você. Você está na iminência de ser preso. De uma forma ou de outra, ainda que seja a medida cautelar pessoal de fiança, ela pode atingir a liberdade do indivíduo em caso de descumprimento, porque em caso de descumprimento injustificado das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, nos termos do artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, se ela é descumprida ou se elas são descumpridas injustificadamente e todas elas se mostram insuficientes para o caso, decreta-se a prisão preventiva. Ou seja, nós estamos diante de um novo processo penal. Um novo processo penal de peças novas, de raciocínio novo, de estratégia nova, de discussão constitucional agora, de motivação de decisão judicial, de contraditório de fato, de ampla defesa de fato, de proporcionalidade, de devido processo legal. Para nós reconstruirmos o processo, nós estamos reconstruindo um processo penal. Eu me lembro que quando eu escrevi esse manual de prática jurídica penal, eu me questionava muito. Né? Eu dizia, olha, o pedido de liberdade provisória, enfim, olha, o pedido de revogação de prisão preventiva, muda-se a estrutura. Para nós construirmos esse livro, nós batalhamos, veja só, precisamos dar alternativa agora para quem vai advogar. Como alternativa? Precisa escrever nesse livro. Ora, pedido alternativo hoje de habeas corpus, pedido de liminar de habeas corpus, será que eu já vou pedir liminarmente habeas corpus sempre, tão somente a liberdade do indivíduo, ou eu já posso pedir como pedido alternativo de liminar de pedido de habeas corpus a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão? Será que aquela peça que sempre foi chamada revogação de prisão preventiva, será que só existe essa peça hoje? Ou será que não existe uma nova peça chamada peça substituição de prisão preventiva por medidas cautelares pessoais diversas da prisão? Mas eu poderia pedir a revogação de prisão preventiva e, alternativamente, eu poderia pedir a substituição da prisão preventiva por medida... Mas muito bem, mas mudou a estrutura do processo penal. Vejam os livros de prática no Brasil, o que eles continuam falando. A mesma coisa que eles falavam antes da existência de toda essa estrutura. De modo que a minha visão é uma visão de crise hoje. O judiciário continua julgando como julgava e, via de regra, nós continuamos a pedir como nós pedíamos anteriormente. Nós precisamos hoje explorar obrigatoriamente a Constituição Federal, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. O juiz hoje, para decretar uma prisão preventiva, ele tem que dizer, não cabe a medida cautelar diversa da prisão do artigo 319, inciso 1, por isso. Do inciso 2, por isso. Do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, por isso. Então, não há outra alternativa senão aplicar a prisão preventiva, que aplica como última ratio. Caso contrário, obrigatoriamente afronta o princípio da motivação das decisões judiciais. Você vai, mas nenhum tribunal aceita, mas ninguém provoca. Não provoca porque os manuais em geral também não falam. Aí é o ponto. A crise é uma crise fechada. Eu digo que a crise é fechada porque a jurisprudência cita a doutrina cita a jurisprudência. Aí você diz, a jurisprudência é pacífica, mas a jurisprudência é pacífica porque ninguém provocou de outra forma. A doutrina é pacífica porque um doutrinador cita o outro. O doutrinador da Saraiva cita o doutrinador da Saraiva, o doutrinador da RT cita o doutrinador da RT.
E todos citam a jurisprudência do Supremo, e o Supremo cita toda a jurisprudência da doutrina deles. O STJ assim, os tribunais assim. Círculo vicioso de falta de fundamentação. Círculo vicioso de falta de análise de princípio constitucional, porque a nossa doutrina não fala. É o fim do começo de uma nova era no processo penal e do direito penal brasileiro. Nós estamos entrando, eu acho, minha visão, é uma nova era. Nós estamos voltando os olhos. E na pós-graduação, nós vamos obrigatoriamente, na minha opinião, infelizmente, nos desgarrar de algumas obras. Não dá mais, na prática do dia a dia. Como é que eu vou usar uma obra que eu usei na graduação, na prática do dia a dia? Via de regra não dá mais. Eu preciso buscar outros elementos, né? Enfim, eu preciso buscar livro mais crítico, analisar a matéria de forma mais crítica, se eu vou defender ou se eu vou acusar. E não é dizer que eu vou ser garantista negativamente em favor do réu ou positivamente em favor do Estado. Eu preciso ser os dois ao mesmo tempo para se chegar num juízo de proporcionalidade, num juízo de equilíbrio. E para chegar no juízo de equilíbrio é só usando os princípios constitucionais aplicados ao direito penal e ao direito processual penal. Por que apenas nós vamos dizer que só o artigo 273 do Código Penal é inconstitucional? Ah, porque a pena mínima é de 10 anos. E aquele crime que tem pena de detenção, que a pena mínima é de 2 anos? É muito. A pena mínima de 2 anos de detenção é muito. E nem se diga a pena máxima de 8 anos de detenção. É inconstitucional também. Esse é o ponto. Será que a pena do estupro de vulnerável não seria inconstitucional? Ah, mas é de 8 a 15, estupro de vulnerável. Mas de que maneira eu estupro o vulnerável? Eu posso estuprar o vulnerável praticando conjunção carnal. Mas eu posso estuprar um vulnerável colocando a mão na parte pudenta sobre as vestes dele. Tipicidade formal. Eu pratiquei aquilo que está descrito na norma. Mas dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, será que a pena mínima para os 2 de 8 anos é igual? É a mesma? Poderia ser assim? Falta a tipicidade material ser analisada mais a fundo. Ah, mas aí você pode dizer, você só está olhando do lado garantista negativo, em favor do réu. Do lado garantista positivo, você teria que olhar em favor do Estado. E aí eu digo, o Estado equilibrou a conduta? Será que o Estado equilibrou a conduta de quem pratica a conjunção carnal contra o vulnerável, ou apenas aquele que toca a parte pudenta de um vulnerável sobre as vestes do vulnerável? Talvez não. E o que vão fazer no Brasil? O novo Código Penal, em tese, vai agora tratar, sabe o quê? Assim, ó. Fato. Conjunção carnal. Pena. Fato 2, outro crime. Introdução anal. Basicamente a mesma pena do que a conjunção carnal. E ele vai criar vários tipos penais dentre os crimes contra a dignidade sexual, de maneira a analisar o bem jurídico e a tipicidade material. Ou seja, em tese, o novo Código Penal será mais proporcional do que agora. Ou seja, ele não cria um tipo penal, o chamado tipo penal de várias condutas, multitudinário. Se você tocar a parte pudenta, sem as vestes, sobre as vestes, praticar conjunção carnal, introdução anal, a pena é a mesma. Não fará isso o novo Código Penal. Ele vai analisar a conduta individualizada. De que forma aconteceu o ataque ao bem jurídico. Ele não analisa apenas a forma. Ele também analisa a matéria. Ele não vê mais um direito penal apenas só de direito. Ele vê um direito penal também de fato. Então, nós começamos a mudar. Agora, para alcançar isso, eu acho que ainda realmente nós vamos por décadas, mas nós precisamos dar o pontapé inicial. De certa maneira, nós temos algo novo sendo tratado como algo antigo, que a doutrina em geral continua tratando como algo antigo. Então, e nós só começamos a fazer isso na medida que nós começamos a mudar o foco da análise dos nossos livros, talvez, da nossa leitura, enfim. E eu acho que esse é o futuro. Seja para quem vai defender, para quem vai acusar, para quem vai julgar, eu acho que, enfim,
sem dúvida nenhuma, julgar é mais difícil, eu acho. Eu não, enfim, está me dizendo que fui nomeado, né? Está falando com a Alice hoje, fui nomeado pelo Ministério Público, no caso lá em São Paulo, de uma faculdade pública famosa, um professor parece que assediou uma aluna, dizem, né? Que assediou uma aluna, você tem que julgar, eu sou presidente da comissão de processo. Meu Deus, para indeferir a defesa preliminar, eu fiquei uma semana sem dormir. Você imagina para condenar uma pessoa aplicando uma pena de 8 anos, por ele ter tocado o ombro da moça? Ter passado a mão no cabelo da menina? Horrorosa a conduta dele, criminosa. Se está previsto em lei, é criminosa, mas tem que ser proporcional. Enfim, isso apenas para dar um parâmetro geral, porque eu percebi, enfim, culposamente, e eu confesso que foi culposamente, não foi por dolo eventual, enfim, dentro de uma proporcionalidade aqui, eu passei do tempo que eu deveria falar, e claro que eu assumo que a culpa foi do Rogério, né, foi, né, enfim, e ele nos atrasou, porque ele não queria gravar na frente de vocês, ele é tímido, sempre foi muito tímido, enfim, e eu, depois eu digo o que ele fazia antes de ser promotor de justiça, né, foi, e eu acho que isso não é demérito para ninguém, foi dançarino, e é verdade, professor de jazz, e isso é verdade, e eu me orgulho a ser amigo de um ex-professor de jazz. É verdade, viu? Isso não é mentira. E é por isso que ele tem toda essa desenvoltura perante as câmeras. Ele fica um pouco tímido, né? Só para falar. Mas muito bem, um bailarino. Olha só, isso é verdade. Procurem no Google. Olha só. Olha, eu fico sempre muito feliz da presença de amigos, eu sempre digo uma coisa, né? Nós estamos falando entre colegas e eu digo que Brasília, eu sempre digo isso, eu não tenho dúvida, né? As pessoas são muito preparadas em Brasília, como no Brasil em geral, sim, mas aqui é uma concentração de pessoas que vivem do direito muito forte, muito próximo dos tribunais, e eu acho que isso acaba resultando nessa questão. Então, para todos aqueles que nos assistiram hoje, eu gostaria de agradecer muito, viu, a humildade em nos ouvir, porque nós somos colegas de profissão. Eu sei que a nossa fala hoje também está alcançando fronteiras aí, ultrapassando estados do Brasil, enfim, a todos aqueles que nos assistem, que mandam aí perguntas, podem mandar as questões, vamos nos comunicar pelo professor Rogério Cury, eu sei que isso é no Facebook, professor Rogério Cury, eu acho que é @hotmail, pode ser assim, né? É assim que funciona, né? Então, criaram lá e eu já aprendi a responder, enfim, e vamos estar juntos. Eu quero, mais uma vez, reforçar o convite, aqueles que pretendem fazer a pós-graduação. Eu falo com muito orgulho de falar aqueles que fazem a pós-graduação, porque vocês viram, a não ser a minha pessoa, mas vocês viram a qualidade do corpo docente. Olha, eu vou dizer que eu acho que mais por amizade, nos meus convites, nós temos o Renato Brasileiro, Rogério Sanches, Renato Marcão, enfim, Paulo Rangel, desembargador do Rio de Janeiro, doutrinadores que dão aula, isso é mais importante, porque nós temos doutrinadores também que escrevem com uma beleza, mas falam que é uma... né? Enfim, e o curso é voltado para a parte prática, né? Uma parte teórica e prática. Você vai perceber que um professor fatalmente não chegará nessa pós e falar, olha, eu acho que eu vou falar a definição, vamos definir o que é direito penal. Não existe aqui. Isso não pode existir numa pós-graduação. Esse sempre foi a minha ideia aqui nessa pós-graduação. E eu recebo sempre de todo o Brasil, dizendo, olha, me indique uma boa pós-graduação onde não tenha só teoria. Eu digo, olha, analise a TAMI, para aqueles que são de Brasília, Goiânia, enfim, etc. Talvez você goste. Eu não quero influenciar, mas o corpo docente é um corpo docente talvez bastante qualificado, né, diante do que se vê em geral aí. Então eu fecho aqui a fala, eu agradeço aqui os presentes, aqueles que nos assistem também, por mais ter dado a oportunidade de estar com a gente, a companhia sempre muito agradável, espero não ter decepcionado pelo menos a uma minoria, enfim, mas de toda maneira eu agradeço mais uma vez e fico à disposição. Olha, gente, muito obrigado, viu?